Ana Dacheli e Paula Capitani. Os vereadores Gustavo Rosolém, vereador Ismael Bernardi, vereador Lucas Bacon, vereador Sandro Michelon. A secretária municipal de Administração e Finanças, Alessandra Dalmino. A secretária da Assistência Social e coordenadora do Centro Civil da nossa cidade, Ana Paula Gavineschi. O secretário de Agricultura e Abastecimento, Daniel Gavineschi. Secretário de Obras e Criação, Diego Pesce. Secretário da Saúde e Meio Ambiente, Michel Lázaro. Saudamos também o comandante da Brigada Militar, Sargento Mir Portela, ao pároco da nossa paróquia, São João Batista, Rafael Stein, representante da Igreja Assembleia de Deus, Vespasiano Corrêa, Carlos da Rosa, capelão Claudionor Júnior, Vargas dos Santos, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a presidente Graziela Salvani, extensionista da Emater, Nádia Piloto, presidente da Associação Comercial e Industrial de Vespasiano Corrêa, Alaércio Valerini, gerente do Banco Sicredi, Anderson Zamboni. Iremos agora assistir ao vídeo. Convidamos agora os secretários municipais, o vice-prefeito, para estarem aqui à frente. Convidamos também o excelentíssimo prefeito Thiago Manuel Ferreira Michelon, que conduzirá este momento. Boa noite. Melhor uma noite fria do que uma noite chuvosa, o que vocês acham? Quando chegamos aqui, antes eu estava todo gelado, eu disse, bom, pitosta de piova, já vem fred. Mas, ainda em tempo, Marina, eu quero também saudar o nome do assessor do deputado Heitor Schuch, que está aqui presente, o Rudy Banhara, que Rudy é sempre de casa, mas é assessor, é um privilégio para nós poder contar com assessor de deputado no nosso município. Inclusive, deputado qual já ajuda muito o Vespasiano e está encaminhado um projeto de lei de calamidade para o pequeno agricultor, e isso também é muito importante porque vai abranger o município de Vespasiano Corrêa também. Cumprimentar a todos os colegas, secretários, vice Adriano, as autoridades citadas aqui em protocolo, e dizer para vocês que é sempre muito importante poder contar com a presença de todos vocês para que a gente possa não somente prestar conta de algumas ações que o município busca fazer, mas também para ouvir a cada um de vocês sobre as dificuldades que nós estamos enfrentando. Um pequeno vídeo de introdução mostra de que não é só Vespasiano Corrêa, muito pelo contrário. Pela primeira vez no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos passando por uma das maiores catástrofes da história do Rio Grande do Sul.
São 390 municípios que estão em estado de emergência e calamidade. Entre os de calamidade se encontra Vespasiano Corrêa. Quando nós falamos em calamidade e nós falamos em emergência, é muito importante entender a diferença delas. Lá na enchente de setembro, nós ficamos em situação de emergência, quando nós tínhamos problemas, dificuldades, porém, nós não estávamos isolados de acesso, nós não tínhamos risco de propriedades, nós não tínhamos riscos de vida e nós estávamos numa situação de emergência. A calamidade é quando o município chega num extremo aonde que possa colapsar todo o sistema. Ou seja, nosso município, se ele ficar 1, 2, 3 dias sem acesso para ração, para escoamento de produção, nós praticamente entramos em colapso. Se nós ficarmos 5, 10 dias sem acesso, a grande fatia de renda do município, ela pode entrar, vamos dizer melhor, em vez de colapso, vamos entrar a breque. Então, é esse trabalho que a gente vem desde o início procurando fazer. Primeira coisa, quando acontece uma situação de emergência, uma situação de calamidade, é nós acionarmos a Defesa Civil, acionarmos o Estado e acionarmos o governo federal. Porque o município do porte de Vespasiano Corrêa não conseguiria dar conta de resolver todos os problemas sozinho, certo? Então, muito boa noite a todos. Nós vamos fazer hoje aqui uma apresentação breve de todos os fatos que aconteceram desde o 1º de maio, aonde que começou as fortes chuvas, aonde que nós atingimos índices de mais de 1000 milímetros de água no nosso município, e em cima disso nós vamos apresentando todos os problemas que nós obtivemos a partir disso. E também em conjunto nós vamos apresentando algumas medidas, algumas ações que estão sendo tomadas, que foram tomadas na época e que temos em agir e avançar em médio, curto, médio e longo prazo. Tem um passador aí? Eu pedi para os secretários fazerem presente aqui, porque algumas questões eu vou solicitar para eles. Também eu conto com a ajuda da Nádia. Nádia está aqui? Não, a Nádia não veio, mas o Dani então vai... está aqui a Aline. E também o Anderson do Sicredi, o qual também tem algumas coisas que ele pode nos contribuir, até porque quando nós temos decreto de emergência ou calamidade, uma das primeiras coisas que são ativadas são as partes burocráticas de todo o sistema do município, tanto do sistema público quanto do privado, ou seja, diversas linhas de créditos, financiamentos, ações que impactam no dia a dia de cada um de vocês, também podem ser alteradas, melhoradas ou amenizadas através do decreto de calamidade. Início de maio, essa era a realidade de muitas casas, prédios públicos, lavouras, estradas do nosso município. Nós tivemos um número muito forte de quantidade de água, aonde que nós fomos todos nós surpreendidos, não somente pela quantidade, mas pelo pouco tempo que essa água veio. Uma das coisas que mais surpreendeu foi que todas as vezes nas enchentes que nós temos na região, nós, Vespasiano Corrêa, sempre nos preparávamos para ir ajudar o Mussum, Encantado, Roca Salles. Nós nos preparávamos com os caminhões e ficávamos de plantão. Porém, essa vez aqui, nós somos atingidos pelos afluentes, que são os arroios, são os riachos, são os rios que são as veias do nosso município. E o pior disso, que a quantidade de chuva foi tão grande e tão intensa e de uma forma tão contínua que ela não deixava com que a gente agisse, não parava. Se ao menos desse um dia, 2 de chuva e nós pudéssemos ter 5 de sol para agir, mas não,
chegou a passar uma sequência de 23, 24 dias praticamente entre chuva e nublado, fazendo com que a gente ficasse praticamente impotente perante a ação de resolver. Com o excesso de chuva, uma das coisas que mais prejudicou e surpreendeu foram que os córregos, os rios, os arroios, levaram praticamente todas as nossas travessias de estradas que contavam com bueiros. Bueiros esses que muitos foram construídos por décadas passadas, bueiros esses que sempre deram conta, ou também aqueles que estavam já em manutenção para trocar. Mas nós não achamos um bueiro que deu conta da quantidade de água. Além disso, uma das coisas que também prejudicou muito foi as quedas de barreira, porque o excesso de chuva, a quantidade de água, as barreiras desciam. E lá na Lucano Conedeira, principalmente em especial, uma das causas da maior destruição é que as barreiras caíram nos arroios, fizeram uma barragem natural e isso se criou uma barragem que foi aguentando e quando estourou, levou metros e metros de mata, casas, carros, trabalhos, sonhos e assim por diante. Aqui temos algumas imagens de algumas propriedades que foram atingidas. Além disso, na área urbana do nosso município, aqui se localiza o nosso CRAS. Nós fomos invadidos também pela quantidade de água. Aqui era uma travessia de bueiro de 1 metro e 1,3 m. Também foi levado embora como se fosse levado por máquinas. Aqui são os móveis da área urbana dos prédios públicos também que foram invadidos. Propriedades, alagamento que não deu conta, não é somente a questão da quantidade de chuva, mas também a vazão do nosso escoamento urbano não deu conta, e isso fez com que praticamente toda a área do ginásio municipal, do CRAS, que é embaixo do ambulatório São Luís, e a escola EMEB, foi invadida por água. Além disso, aqui está uma foto, que isso aqui eu nem precisaria mostrar, porque cada um de vocês devem ter passado pelas suas lavouras, que foram lavadas e praticamente a parte boa do solo foi levada. Isso aqui era no dia, então, que foi uma das horas que mais deu quantidade de chuva. Nós registramos praticamente 400 milímetros de chuva em menos de 12 horas, uma quantidade que praticamente impossível de ter escoamento. O município teve decretado estado de calamidade, tanto pelo governo federal quanto pelo estadual. De primeiro momento nós fomos reconhecidos como calamidade. Aí veio uma portaria do governo federal, derrubou o nosso decreto. Nós comprovamos a demanda, comprovamos as necessidades, lutamos e fizemos recurso perante o governo do estado, fomos até Lajeado, fomos até Porto Alegre, entramos em contato com a Defesa Civil para mostrar que nós não tínhamos condições de ficar em estado de emergência, até porque nós estávamos com a Serra da 28 sem acesso, nós estávamos dependendo somente da linha São Luís, que não tinha condições de recebimento de carga, nem muito menos de qualquer, até veículos leves, e nós, em cima disso, agimos para fazer um levantamento de quanto nós poderíamos perder em produção leiteira, suíno, frango, as empresas do nosso município, como a Gracioli Distribuidora, a Debev, ou seja, a Britagem Mussum. Nós fizemos um levantamento rápido do que iria causar se nós ficássemos sem os acessos e se nós não conseguíssemos achar alguma alternativa paliativa ou provisória de curto prazo e imediata para o que o Estado entendesse e o governo federal a situação que nós estávamos passando. Portaria número 1379, então no governo federal, a do estadual, e o decreto nosso municipal 034/2024. Quando é reconhecido o decreto de calamidade e o decreto de emergência, automaticamente já entra no sistema principalmente bancário, né, Anderson? E em cima disso já começa a se fazer
todos os trabalhos de renegociações, de isenção de juros, adiamento de parcelas, entre outras questões que o governo federal e o governo estadual podem agir e automaticamente interferir no nosso município. Mas, se o município não decretar, se o município não correr atrás, se o município não fizer a sua parte, não tem benefício nenhum. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz quando dá uma situação de emergência e calamidade, primeiro é socorrer as pessoas. E de forma em conjunto, é preencher a parte burocrática e os sistemas do governo para que a gente consiga, do mesmo modo, comprovar a situação de emergência e calamidade. Pontos mais críticos do município por área: habitação, agricultura e estradas. Esses foram os 3 setores mais atingidos. Nós tivemos uma dificuldade enorme, que nós levamos um susto aqui na área urbana. A área urbana que também teve problema devido ao excesso de chuva. A nossa avenida é constituída por diversas construções, inclusive diversas novas, e ao longo do tempo, todos os terrenos foram feitos os cortes de talude inclinado em 90 graus. Isso foi fazendo 1, foi fazendo 2, foi fazendo 3, automaticamente a pressão atmosférica em área reta, ela vai pressionar para que como eles chamam, a crista do morro, ela despedaça, até porque ela tem mais quantidade de água, e foi o que aconteceu. De primeiro momento, nós como Defesa Civil pedimos para que as pessoas evacuassem de suas casas, convocamos uma geóloga e um geólogo que tem trabalho com nós da Duoteb, junto com o Ivan Tremarim, para vir fazer uma primeira análise, e depois veio os geólogos do estado para fazer a segunda análise. Hoje nós estamos numa situação de que o risco não é mais grande, está num risco médio pequeno, mas nós já estamos com uma empresa que inclusive hoje começou a perfuração e vai ser feita toda a sondagem do morro da avenida, para que a gente tenha total segurança e também a gente possa agir e fazer os cortes de talude que coloquem em segurança, quer queira ou não, o coração da avenida, porque são as principais obras de comércio e estrutura que tem aí. Desalojados por localidade. Então, a habitação, nós tivemos 75% dos desalojados está na Lucano Conedeira, Vitorino Monteiro conta com 10%, 5% na linha Zambicário Segunda. No centro tivemos também desalojados e ainda contamos, até que nós conseguimos agir, e Povoado Molinari. Para Vespasiano Corrêa nunca tinha se visto uma situação de desalojamento ou das pessoas ficarem desabrigadas. Por isso também é um motivo de preocupação nossa do poder público em resolver isso da melhor forma possível. Até porque nós devemos imaginar o que é nós não poder ficarmos na nossa casa ou não termos a nossa casa ou estar em local de risco aonde nós mais se sentimos protegidos, que é no nosso lar. Na agricultura, diversas propriedades em todos os locais do município sofreram prejuízo. Os locais mais afetados com prejuízo mais expressivo são áreas com declives. Então nós tivemos as lavouras das margens do rio Guaporé, praticamente elas foram atingidas. Grande parte da margem do rio Guaporé não existe mais. Hoje, vou usar o exemplo lá no próximo do restaurante Benvenuto, onde tem as terras do Piccoli, tinha o potreiro que separava a estrada do rio Guaporé. O rio está aqui na estrada, sem falar que o rio pega de baixo para cima e os morros estão descendo. Além da Lucano Conedeira, nós temos na Zambicária, temos praticamente em todas as comunidades do interior, algumas propriedades que tiveram incidência de desmoronamento ou queda de barreira, de talude, de terraplanagem de chiqueiros, de acessos de estradas em diversos locais. As estradas. Todo o município sofreu severos prejuízos nas estradas, com mais diversas complicações. 5 são as comunidades que se destacam por mais afetadas: linha Lucano Conedeira, linha Rui Barbosa, linha Zambicária Segunda, linha Coronel Maia e linha Capoeira Grande. Destacam-se também as dificuldades nas estradas da linha Santo Antônio, em razão do intenso tráfego de veículos que acabou por tornar-se ponto de atenção frequente. Então hoje, a nossa maior dificuldade é o Alto Alegre e Santo Antônio, em manter,
devido que a gente já somou e tem finais de semana que passam mais de 1.500 veículos de médio e grande porte. Nós não temos estrada com estrutura para aguentar tudo isso. Nós já entramos em contato com a EGR, a responsabilidade de manutenção é da EGR, mas nós não podemos depender somente do Estado e depender de que eles façam a manutenção quando eles acham que é necessário. Nós temos sim que intervir, até porque, em cima de muitas críticas, inclusive, que eu entendo e compreendo a comunidade, quando tem uma carreta trancada, um caminhão trancado, não é para a EGR nem para o governo do estado que eles ligam. Eles ligam para mim, ligam para o Diego, ligam para os secretários nossos e nós vamos lá e ajudamos. Porque quer queira ou não, nós estamos numa região que todo mundo precisa trabalhar. O caminhoneiro também precisa passar, todo mundo precisa produzir. E para nós, muitas pessoas me disseram, mas prefeito, por que tu não briga com o estado? Por que tu não exige que eles ajeitem a Serra da 28? Gente, eu poderia fazer isso, poderia sim, mas no primeiro momento que nós estávamos sem a serra, nós estávamos com Porto Alegre e toda a região metropolitana embaixo d'água. Enquanto nós aqui lutávamos por uma estrada, eles lutavam para salvar gente. Enquanto nós aqui brigávamos por um acesso, eles tentavam procurar as pessoas desaparecidas. Quando nós falarmos com o Estado, para vocês terem uma noção, problemas igual da Serra da 28 tem 70 para o Estado resolver, fora todas as outras complicações. Então eu acho que nesse momento, claro que agora as coisas vão se organizando e nós vamos avançando, mas lá atrás, logo que deu todo o alvoroço, que queriam que nós trancássemos inclusive o acesso da avenida, não deixe mais ninguém passar, vai estragar a avenida, vai estragar a estrada. Gente, quando nós estamos em situação de calamidade, se o Estado quiser, ele intervém inclusive em Vespasiano e tira o poder nosso inclusive sobre as estradas. Nós estamos dentro de um Estado, o Estado somos nós. Então, falar é muito fácil, mas nós temos que entender que lá naquela época, inclusive aqui tem diversos produtores de suíno, de frango, que nós fizemos uma reunião. Lá naquela época, a minha primeira preocupação foi nós garantirmos que o leiteiro, o da ração, e os carros da saúde pudessem passar. Por mais difícil que era usar a São Luís ou a Volta Grande, que caiu toda, desmoronou, que inclusive diziam que era fácil liberar, até hoje não está sendo segura para liberar. Então, na época, era o que nós tínhamos de providência. A Serra da 28 não tinha condições de fazer atalho, até porque estava ainda desmoronando. Então, eu entendo e peço desculpas para vocês, porque muitas vezes a gente não consegue atender o pedido da comunidade. E muitas vezes surgem muitos engenheiros de obra pronta. Mas nós precisamos agir e com segurança. Nem sempre a gente pode simplesmente ir lá e tentar peitar uma situação. Porque se a coisa é resolvida, beleza. Mas se depois tu vai lá, abre um atalho, abre uma estrada e morre alguém, aí a culpa é de quem foi lá e abriu. Então, realmente, nós somos um Estado e um país burocrático, mas, na época, nós tentamos agir da melhor forma possível. E que nem eu disse, quando vem a ordem do Estado, o município simplesmente baixa a orelha e cumpre, porque o Estado estava numa situação muito mais precária e calamitosa que nós mesmos. Então, partindo desse princípio, nós tentamos fazer o quê? Arrumamos a estrada de Alto Alegre e São Luís, tivemos ajuda do município de Guaporé, tivemos ajuda de outros municípios que pediram se queriam maquinário, ajudamos Mussum, sim, falo com todas as letras que ajudamos Mussum, porque Mussum não tinha condições de manter o trecho de São Luís, porque antes de nós falarmos em região, nós temos que falar Vespasiano. Se Vespasiano não tivesse esse acesso, nós estaria praticamente com o setor todo nosso parado. Então, nós temos que se colocar também na pele do município como Mussum, que está levando o quarto soco no estômago, não tem mais parque de máquina, está ainda com estradas obstruídas, está ainda com dificuldade. Então, nessas horas, a gente pensou em baixar a cabeça e fazer o bem sem olhar para quem. No nosso interior, nós tivemos diversas perdas, diversos problemas, maquinário, sem falar que a nossa maior dificuldade foi a questão de restabelecer energia elétrica, dificílimo para todos nós.
tentamos agilizar o máximo possível para que a gente conseguisse trazer a normalidade e dar condições para a comunidade o mais breve possível. Prejuízo aos cofres públicos e perda do município. Perdemos bueiros, pontes, estradas. Nós fizemos um levantamento prévio que somente de bueiros e fazer os taludes de boca de bueiros e acesso e pontilhões, nós precisamos R$500 mil para restabelecer a ordem. R$500 mil só de material para a gente comprar. Paralisação de obras em andamento, prejuízo de parte já pronta dessas obras e o valor estimado é em 1,5 milhões. Ou seja, eram 15 dias praticamente que nós tínhamos feito quase 90% das estradas do interior. Nós estávamos já preparando as estradas para nós entrarmos no inverno. Se hoje nós pegarmos e fazermos uma conta de toda a brita, toda a hora máquina, todo o funcionário, toda a despesa de mecânica, se nós botar na planilha e no papel, para nós fazer um geral em todas as nossas estradas, que são 197 quilômetros de estradas primárias, secundárias, fora as terciárias e acessos, nós precisamos um levantamento de R$500 mil. Tu faz uma vez, a chuva leva, tu faz outra, a chuva leva. Tudo isso vai somando para os nossos cofres e vai pesando para nós. Maquinário e transporte de carga, valor estimado em R$1 milhão. Quando eu falei lá no início que praticamente nós íamos ter de prejuízo só para nós restabelecermos a ordem do que foi feito, em torno de 3 milhões. Vou fazer uma conta rápida para vocês terem isso visível. Nós temos vou pegar a linha Lucano-Conedeira. Entre a Santa Lúcia e Vespasiano Corrêa, aquela estrada ela está desmoronando pela terceira vez. E nós precisamos dar acesso, porque lá tem produção também, lá tem famílias que precisam daquele acesso. Se nós formos botar na ponta do lápis, nós já chegamos quase em R$100 mil para fazer todo o acesso, todo o talude, horas máquina, estrutura, para a gente conseguir fazer. Veio agora a chuva a última pegada que deu 217 milímetros, agora a última, praticamente ela desmoronou de novo. Sábado nós estávamos lá fazendo. Então esse é o cumulativo que a gente está segurando. O que nós estamos fazendo isso? Não quer dizer que foi gasto esse valor, mas é um valor que eu estou comparando se caso todas as vezes nós fôssemos lá e tivéssemos que insistir e teimar na situação. Então o que nós estamos fazendo para vocês entenderem? Nós estamos fazendo de forma provisória um ajuste geral, inclusive tem locais que nós estamos realocando os bueiros que tinha e fazendo uma forma provisória. E depois nós vamos mandando para a Defesa Civil do Governo Federal e Estadual para conseguir o recurso e nós ir substituindo bueiros por ponte, ou tem locais que fizemos pontilhões de madeira até que a gente consiga um recurso para fazer a ponte de concreto, porque que nem eu disse para vocês, nós temos um levantamento de quanto seria, aqui, para nós organizar tudo, deixar tudo mil maravilha, nós precisaríamos uns 3 milhões. Faz uma ponte aqui, faz uma ponte lá, substitui onde o bueiro era de 1 metro para um bueiro de 2 metros, substitui onde era bueiro por galeria, só que nós também não podemos avançar a ponto de colapsar o sistema financeiro do município. Nós temos que avançar de acordo com as condições e de acordo com o passo. Por isso que hoje à noite vocês estão aqui, para a gente apresentar para vocês as dificuldades, as demandas e como nós vamos resolver tudo isso. Segundo o levantamento da Emater, na agricultura agora, que as estradas e a agricultura tudo é junto. No município houve perdas da agricultura e pecuária. Cabe destacar que são 2.300 hectares foram afetados por prováveis perdas da fertilidade do solo e levar-se-á entre 5 a 10 anos para recuperar esse solo. Considerando tais fatores e mais gastos de 418.500 com combustível durante a falta de energia, estima-se uma perda total da agricultura de 26.500.000 reais. Isso é uma estimativa. Então, para vocês terem noção, só de luz que nós ficamos teve local que ficou 20 dias sem luz, só para manter os nossos aviários, manter as nossas produções ligadas, foi gasto R$500 mil de diesel. Isso não é dinheiro do poder público, isso é dinheiro do agricultor. Agricultor que muitas vezes tem que tirar do lucro para manter o gerador ligado para não perder a produção. Então,
Para te ver o quanto é importante a gente lutar pela energia elétrica de qualidade. 26 milhões e 500 mil é o valor estimado do que precisa para recuperar os solos e também o valor estimado do que vai ser perdido de produção, porque a terra que estava preparada, ela não vai voltar a produzir da noite para o dia. Eu falei outro dia com o pessoal de Pinto Bandeira que disse para nós que para recuperar as perdas de Pinto Bandeira da produção de pêssego precisa 3 safras, para eles voltarem a conseguir chegar na mesma produção que eles estavam. Então é esse retrocesso que a gente teve e que agora nós temos que juntos buscar construir de novo. Assistência Social e Habitação, a Secretaria da Assistência Social sofreu significativamente perda com o CRAS sendo afetado, que ocasionou na perda de muito material permanente, equipamentos de trabalho, arquivo. O CRAS foi transferido para um novo local. Hoje nós alugamos uma peça comercial, até porque o prejuízo de nós deixarmos num local onde que 150, 200 milímetros em 3 horas pode estragar tudo, paga o aluguel de 1 ano, só o que a gente perdeu de computador e material que estava lá. Então nós estamos já reformando embaixo do ambulatório São Luís, fazendo todas as paredes de concreto e fazendo todos os móveis que, se caso molhar, não tem problema. E lá nós vamos passar o conselho tutelar, vamos passar as oficinas de arte que tenham coisas que não estragam. E o CRAS, nós já estamos pleiteando para buscar construir um CRAS e um centro de referência novo para o nosso município. Ainda algumas famílias, inclusive no centro do nosso município, seguem de fora de suas residências em razão do risco de retorno ao seu imóvel. As equipes de sondagem estiveram hoje. Então é o que eu falei antes, os geólogos, as equipes estão fazendo o trabalho. Tivemos a Defesa Civil atuando no nosso município. Hoje a nossa coordenadora de Defesa Civil é a Ana Paula Gavineschi, secretária da Assistência Social. A Assistência Social nossa, ela é uma secretaria que foi criada no nosso governo, é uma secretaria muito ativa e que está ajudando muito. Se nós olharmos 2019, a captação de recurso pela assistência social era R$10 mil. Hoje nós estamos numa marca de R$219 mil. E esse recurso todo ele é destinado para as oficinas, para os trabalhos de assistência social, para os trabalhos das pessoas mais vulneráveis e também no trabalho de prevenção, inclusive na prevenção da saúde mental. Então é uma secretaria que foi ativada, que foi buscado recursos e que a gente procura, inclusive, fazer com que ela amplie cada vez mais, porque através da assistência social, já diz o nome, assistência social, assistência à sociedade, assistência às pessoas, que é o que nós temos de maior capital, que é o capital humano, cuidar das pessoas. Defesa Civil voluntária, quero agradecer a cada voluntário que de uma forma ou de outra ajudou nós naquelas piores semanas, que vieram aqui, que foram nas casas com seus veículos, com seu trator, com recurso, com doação. Nós não seríamos nada e ninguém se não tivéssemos a ajuda de todos. Trabalho da Defesa Civil, agradece os voluntários. Através da Defesa Civil Municipal se faz o possível recebimento de toda ajuda humanitária em doações técnicas. Além disso, através da Defesa Civil é possível angariar recursos para a reconstrução de pontos afetados. Então, através da Defesa Civil, nós estamos encaminhando as construções de pontes, de galerias, estamos encaminhando construções dos prédios públicos que foram danificados. Inclusive, tem 2 formas de buscar recurso: para o restabelecimento, que é reformar o que estragou, e para a construção do que foi levado embora. Dificuldades atuais: obras paralisadas, acessos e o volume de chuva. Então, as obras paralisadas, nós tínhamos o asfalto da linha Lucano-Conedeira, o qual foi levado pela chuva, porém nós não tínhamos concluído a obra, inclusive não tínhamos pago aquela obra. Essa obra ainda, o recurso está lá, reservado, porque nós só podemos pagar ele quando está concluído e a empresa nos entregar. Mas nós já estamos no nosso cronograma, se São Piero, assar, laurar e cortar lá as torneiras por um tempo, nós já voltamos a restabelecer a base, já vamos fazer os cortes de aterro que foram levados pela água, vamos fazer toda a drenagem necessária e o asfalto volta a estar ali para os próximos meses. Além disso, nós temos a pavimentação da linha Lucano-Conedeira, linha Alto Alegre e Santo Antônio, que também eram obras que já estavam sendo iniciadas, já estão planejadas, que foram estabilizadas, paradas devido a toda a catástrofe.
O excesso de chuva intermitente que se estende até os últimos dias vem sendo o principal motivo pela não continuação. Então, vocês todos sabem, não é só problema para a prefeitura, para quem quer fazer as roças, para quem quer fazer pastagem, para quem quer liberar seus acessos, nós estamos com dificuldade. Alguns dados referentes aqui na cidade de Lajeado, por exemplo, choveu no mês de maio equivalente a 60,25% do que é esperado no ano inteiro. Então, aqui é uma foto de Capoeira Grande, onde que tinha uma galeria, e nós já botamos mais um bueiro agora de 2 metros, na última chuva agora que deu 217 milímetros, já estava na tampa de novo. Então, para te ver que a terra já não absorve mais água e que a dificuldade da água demorar para descer está muito. Por quê? Porque principalmente nos locais onde desmoronou, agora não tem mais nada que segura. Então a água cria arroios. Onde é que, lá no Leca, onde é que está o Leca aqui? Leca, lá onde desmoronou, nós estávamos olhando o morro lá da invernada. Quando chove agora, a água em questão de minutos, ela já está dentro do arroio e o arroio ele já sobe de forma muito rápida e perigosa. Soluções. Auxílio por parte do governo estadual e federal aos desalojados. Então nós credenciamos através da Assistência Social Defesa Civil o Volta por Cima, que prevê o pagamento de uma parcela única do valor de R$ 2.500 por família desalojada desabrigada, para as que têm o direito ao benefício. O Pix SOS, família do Cadastro Único Desalojado Desabrigada com renda de até 3 salários mínimos, o pagamento é de uma parcela única no valor de R$ 2.000. O FGTS Calamidade, que foi disponível de R$ 6.220, e o Auxílio Reconstrução, que é o auxílio de até R$ 5.100 para as famílias que tiveram a incidência de entrar água ou de destruir os móveis ou alguma parte das suas residências. Recursos destinados à assistência social do município. É válido ressaltar que a assistência social do município pleitou recursos junto ao governo federal para auxiliar nas demandas, de modo a entender todo cidadão. Então, nós temos agora o projeto do pagamento do aluguel social, que já estamos encaminhando. Isso aí vai ser recurso do Estado, do governo federal e talvez do município. E nós estamos buscando pleitear também a reconstrução dessas casas de forma rápida e imediata. Como é que nós estamos agindo para buscar essa solução? Estamos encaminhando para o governo federal e estadual, porém nós sabemos que é mais demorado, até porque ainda em Mussum, que foi em setembro a primeira enchente, ainda não tem construções de algumas casas. Então nós estamos também partindo para o setor privado, de doações de empresários, para que a gente, junto com o público e privado, consiga buscar restabelecer essa ordem o mais breve possível. Na agricultura, o município busca soluções junto ao governo federal e estadual para atender as demandas com a máxima urgência. O estado de calamidade do município nos dá esperança de agilidade. Programa de calcário calamidade. Nós já aprovamos junto com os vereadores, inclusive quero aqui agradecer o apoio da Câmara de Vereadores, que de forma unânime já aprovou um programa que nós já temos, que é o programa de calcário. Porém, esse ano, por se tratar de calamidade, vai se alterar os valores. Nós vínhamos com o programa de calcário que era R$ 750 de ajuda a cada família, para cada grupo familiar, passamos a R$ 1.500 e agora por questões de calamidade nós passamos a R$ 1.750. Nós atingíamos mais ou menos 100 famílias por ano, porque tem o teto que a gente respeita dentro da lei, então eram as primeiras 100 inscrições que se inscreviam no programa, a gente contemplava. Esse ano aqui nós estamos, Dani pode me ajudar, com 160 famílias inscritas, inclusive hoje à noite quem não se inscreveu tem que se inscrever o quanto antes. Nós vamos aumentar para 1.750 a ajuda e inclusive nós vamos atender as 160 famílias que se inscreveram. Então o que eu quero dizer para vocês? Ah, prefeito, mas só vai aumentar 250? Não, nós estamos aumentando para 1.750, mas nós estamos atendendo 60 grupos familiares a mais do que nós tínhamos de meta anual. Então esse ano, quem conseguir comprovar que teve danos, e eu acredito que até pelos laudos da Emater todo mundo consegue comprovar, vão ser atendidos todo mundo com o calcário. Como é que funciona o formato? O mesmo do projeto-lei que sempre existiu. O agricultor vai lá, compra, apresenta as análises de solo e a matrícula e o município reembolsa 1.750 por grupo familiar.
Além disso, vamos atender a 160 famílias e o recurso destinado para esse programa é de R$300 mil. Horas máquinas. Esse é um programa também que está tendo uma demanda gigantesca, até porque as pessoas precisam recuperar as suas lavouras, recuperar os seus acessos, recuperar os seus taludes de terraplenagem e todos os problemas que estão dando. Programa de horas máquinas calamidade. Esse programa vem para reforçar as demandas dos agricultores em relação ao preparo do solo, recuperação dos danos causados pelo excesso de chuva e também para os acessos de escoamento de produção. Além disso, será analisada a necessidade de recuperação de aterros, taludes e terraplenagens que tiveram problemas que possam comprometer o trabalho das propriedades. Nosso levantamento inicial é a disponibilidade de 750 horas. Todo ano sempre foi disponível 500 horas de programas de horas máquinas, aonde que a gente ajudava com até 6 horas, 50% pago pelo município. Então, o agricultor fazia 12 horas, 6 horas paga o poder público, 6 horas ou acima disso paga o produtor. O que nós fizemos no levantamento? Na situação de calamidade, 500 horas não eram suficientes. Então, nós já temos um levantamento de que precisa, no mínimo, 750 horas de máquina escavadeira e trator de esteira, para que a gente consiga amenizar a situação das lavouras, para ao menos tentar plantar esse ano. Então, nós já falamos com o jurídico, já encaminhamos o projeto lei para a Câmara, foi aprovado novamente por unanimidade e nós já vamos disponibilizar 750 horas de máquina escavadeira e estamos incluindo trator de esteira e também retroescavadeira. O que quer dizer a retroescavadeira? Nós vamos contemplar, além das escavadeiras, os serviços de horas máquinas do nosso parque e se precisarmos terceirizar para que a gente agilize, porque o que acontece? Agora, se começar a dar sol, nós temos um prazo curto para todo mundo organizar as lavouras e começar a botar a semente e o adubo na terra. Então, se nós fizermos somente com as nossas máquinas, nós levaríamos mais de 6 meses para organizar. Então, como nós precisamos de agilidade e vocês também precisam disso para poder produzir e nós salvarmos ao menos o ano, nós vamos disponibilizar mais que uma máquina terceirizada, inclusive nós vamos fazer um cronograma e assim que nós tivermos todas as inscrições, nós vamos fazer um cronograma de onde essas máquinas vão trabalhar. Nosso intuito é disponibilizar em torno de 4 a 5 escavadeiras, para que a gente comece uma para cada canto do município e venha fazendo o trabalho parelho, aonde que o cara não precisa a escavadeira que seja trator de esteira, aonde tenha que ser retro, a gente vai fazendo nesse formato. Prefeito, por que o senhor não dá 5 horas e nós não temos que pagar nada? Porque o programa, se ele fosse dados 5 horas gratuitas, sem a contrapartida, nós iríamos ter a dificuldade de contemplar todo mundo. Então a gente faz no mesmo formato que existe. E como nós passamos por um ano de vedações eleitorais, nós não podemos criar um programa novo, nós podemos ampliar ele para a calamidade. Então a gente pegou o mesmo projeto do programa de horas máquinas existente e aumentou os números de horas. E lembrando, esses programas são para o público que comprovarem a necessidade e que realmente as lavouras, as propriedades foram atingidas. Como eu disse, a grande maioria já tem laudos na Emater, mas é fiscalizado inclusive pelo Ministério Público por tratar de um ano eleitoral que tem vedações. Obras de reconstrução e construção. Todas as estradas, pontes, entre outros que sofreram com as chuvas, serão reconstruídas. O município irá buscar melhorar o que já existia através de colocação de tubos maiores e acessos mais seguros. Para vocês terem uma noção, aonde nós já estamos podendo substituir o bueiro de 1 por o bueiro de 2 metros, a gente já está fazendo. Aonde nós conseguimos ter disponibilidade de material, até porque as empresas de tubo devem estar trabalhando noite e dia, porque a região toda está procurando tubo do que o rio levou embora. Então, o que nós estamos fazendo? Aonde a gente já consegue resolver definitivamente, a gente já resolve. Aonde não dá para resolver de forma definitiva, a gente conversa com o produtor, conversa com as pessoas que moram próximo e a gente combina uma forma da gente resolver isso da melhor forma possível. Vou dar aqui o exemplo da linha Rui Barbosa. Nós fomos lá, limpamos e dragamos o arroio, inclusive estamos fazendo isso em diversos, nós temos agora inclusive um decreto da lei estadual que autoriza a dragagem aonde que os arroios comprometem casas, estradas
ou prédios públicos, e nós estamos fazendo a limpeza dos arroios. Lá na Rui Barbosa, é uma galeria dividida em dois, que foram feitas de pedra muitos e muitos anos atrás. Hoje ela não dá mais conta, então nós vamos ter que erguer a estrada, vamos ter que fazer um trabalho. Se não der sol, não tem como fazer. Então o que a gente fez? Fomos lá de forma provisória, depois veio a chuva de novo, levou de novo, aí vamos lá de novo, e aí temos também a ajuda voluntária do Alfeu, que vai lá passar o trator, e agradeço muito todos os agricultores que muitas vezes botam seu maquinário para puxar caminhão, para ajudar, porque realmente nós temos pontos que a gente não consegue abraçar, e até que o tempo não firmar, vai ter borrachudos que de dia está de um jeito, de noite está de outro. Então a gente agradece do fundo do coração a todas as pessoas que muitas vezes, em vez de criticar, reclamar, pega o trator, vai lá, resolve, por entender a situação que nós estamos vivendo. O trabalho segue. Então aqui aquela estrada que eu falei que já fizemos ela umas 2 vezes e está ainda em movimentação. E nós, naqueles 10, 12 dias que deu de sol após os 20 e poucos de chuva, nós demos um ligeirão e tentamos repuxar as estradas e deixar ela em condições mínimas para que o transporte escolar e tudo mais pudesse passar. Hoje nós não temos nenhuma família mais isolada, tá? Todas elas estavam com acesso, nem se fosse um acesso secundário, mas inclusive aqui na família Belotti nós fizemos no final de semana de madeira até que a gente consegue licitar a ponte. Para vocês terem uma noção, o rio ele tinha em torno de 6 a 8 metros de vão, ele passou a quase 15 metros de vão. Então, além das pontes e os bueiros elevados, multiplicou o tamanho e dificultou muito a nossa estrutura para conseguir restabelecer de volta as pontes e bueiros. O acesso secundário aqui também nosso, já estamos pensando em ampliar aquela galeria, entre outros acessos que são fundamentais, que antes de pavimentar a gente vai tentar estruturar a parte de drenagem. Além disso, temos lá no Cavale, na linha Jambicária 2ª, que também tem um acesso, mas o outro está sem ponte, entre outros pontos ainda que nós estamos esperando para fazer já uma solução definitiva e resolver o problema de uma vez por todas. Construção e obras. Nós estávamos com o andamento da pavimentação da linha Alto Alegre, nós vamos pavimentar em torno de 1 km e 250 metros, então sentido centro até sentido a linha Alto Alegre. Pavimentação da linha Dona Isaura, lá no Banhadão, então já foi dado a ordem de serviço, já foi começado, aberto os taludes, os cortes de aterro e o leito, então é aqui através do programa Pavimenta. A licitação já saiu, já está ok, vai ser uma obra também que já vamos iniciar essa semana, se o sol deixar, que vai contemplar a primeira parte até a Granja Cozuel, mas nós já estamos separando um recurso próprio para concluir ela de uma vez por todas até São Valentim do Sul. Então a obra já começa para esses próximos dias, ou melhor, ela já começou, toda a parte ambiental, toda a parte, a primeira medição para o estado já passamos, e agora a gente já vai começar a parte de talude, corte de aterro e abertura de leito. Pavimentação da rua do campo municipal, que já está sendo concluída a primeira etapa, vai ser pavimentado desde aqui da curva da Madeireira Mejaroba até o fim do campo municipal. Nós temos a pavimentação da rua Catarina Drovandi, que é aquelas 2 ruas que ainda são de estrada de chão, já vão estar, ontem nós já estamos fazendo a drenagem e já vamos fazer também a pavimentação. Pavimentação da estrada da linha Lucano Conedeira, então nós vamos concluir aquela obra do morro que a chuva levou, já vamos restabelecer a ordem disso aí. A instalação da balança comunitária na linha Fernando Abt, a obra já foi feita a sondagem de solo, já foi feita a licitação, já está ali a balança, segunda-feira, se o tempo firmar, começa a obra. Uma obra de 30 e poucos dias também entrega-se a balança. Entrega no novo espaço do ambulatório, também mais de 1 milhão de investimento. Acho que é um local que a comunidade Vespasiano Correia merece. A saúde sempre foi uma referência nossa, a educação e saúde, e nós vamos entregar na sexta-feira, dia 5, vai ser feita a inauguração também do novo espaço do ambulatório São Luís. Construção do campo 7 e o campo de areia, aqui no campo municipal, que já está, as obras já estão em andamento e também nos próximas semanas
queremos entregar. Então aqui está a Rua do Campão, que está sendo feito, isso aqui é uma foto atualizada, aqui a Rua da Catarina Aldrovan de Colete. Aqui hoje foi colocado a base na última etapa da Rua do Campão. Aqui é o campão já sendo instalado, vai ser todo ele revestido com metais e telas, coberto inclusive com tela para que possa a bola não sair, iluminado, todo ele uma estrutura melhor possível. A Rua da Catarina Aldrovan de Colete e aqui a linha Alto Alegre, que já está feito os cortes de aterro. Essas obras, elas foram paralisadas devido à catástrofe. Então, 60 dias para um cronograma de obra é muito tempo. Quanto você faz numa lavoura em 60 dias? Dá para produzir bastante, 60 dias de trabalho? Luiz, dá para fazer lá? É mais ou menos isso para nós também. Então, foi o tempo que essa catástrofe nos tirou. Nós queríamos já estar entregando todas essas obras, mas infelizmente atrasou nós, atrasou vocês, sem falar que o secretário de obra já está com as estradas decoradas, porque tem umas que já foram feitas 3 vezes esse ano, ou 4 até. Turismo, comércio e indústria. Esses setores também foram muito prejudicados, estamos fazendo levantamento. Então assim, pessoal, é natural que com uma região toda na estrutura que nós estamos, vai impactar para todo mundo. Então, o setor do turismo. Hoje, aqui, nessa noite, nós estamos passando para vocês um resumo de tudo o que nos trancou, de tudo que nos atrasou, de tudo que foi prejuízo, de tudo que está impactando e dificultando o nosso trabalho. A partir de hoje, nós vamos chamar setor por setor. O setor turístico vai ser chamado e nós vamos agir em parceria. Inclusive, Anderson, se tu quiseres vir aqui para frente um pouquinho comigo, acho importante. O Anderson tem já linhas de créditos e não estou falando aqui propaganda para o Sicredi, até porque você sabe que eu gosto também do Banco Brasil, mas eu pedi para ele ajuda justamente porque as linhas do governo federal e estadual são para todos os bancos. Então aqui não estamos defendendo o Sicredi, Sicob, Banco Brasil, o Banrisul. Não, a gente pediu ajuda porque são linhas que vão ajudar os comércios, as indústrias, ou a parte turística e também a agricultura. Então, Anderson, faz um resumo bem rapidinho das linhas que, por nós estarmos em calamidade, temos à disposição, que daí o que nós estamos fazendo? Depois que nós tivermos todo o levantamento dos prejuízos de cada setor, aí nós vamos buscar, através do Poder Legislativo, através da lei, alternativas também do Poder Público para a gente juntar com o privado e a gente avançar. Boa noite a todos, boa noite, Thiago, obrigado pela parte aqui. Então, assim, como o Thiago comentou, nós estamos em calamidade pública reconhecido pelo governo federal. E quando o município está em calamidade, as linhas de crédito são diferenciadas para esses municípios. Então, tem vários programas do governo, vocês devem estar acompanhando na mídia também, que estão sendo anunciados, né, e que estão sendo repassados, enfim, para quem foi atingido direto e também alguma coisa para quem foi atingido indiretamente. Então, para fazer um resumo do que já está sendo trabalhado, tá, na questão do crédito, a gente tem um programa do Sebrae, né, o Sebrae é uma parceria que tem estadual, o Sebrae Tech, você deve ter visto na televisão a propaganda. Para quem foi atingido diretamente, nós já temos várias famílias e empresas, inclusive cadastradas aqui no nosso município, que vão receber esse auxílio, tá? Que é um auxílio que vem um consultor do Sebrae, faz uma visita na empresa, pode ser micro, pequena e média empresa, né? E também produtor rural, eles estenderam esse ano. Foi atingido, teve perdas materiais, vem um consultor, faz orçamento, né? Ele faz toda a condução com a empresa ou com a propriedade, e existindo um recurso que vai de 3 mil até 10 mil reais. Esse é um valor de doação, não precisa devolver, não é crédito. Tá? Para quem foi atingido, é um programa do Sebrae. Maiores informações vocês podem ver no Sicredi, a gente tem esse programa rodando, o Sicredi tem a parceria com o Sebrae, e aí a gente pode dar a instrução de como se inscrever e, enfim,
se alguém tiver alguma demanda de perda na propriedade, ou na empresa, ou no comércio, ou na indústria também. Teve o Pronamp, que veio para as empresas, né, com subvenção, também é um programa que veio para MEIs, para micro e para médias empresas, né, para quem foi afetado. É um programa que pode financiar até R$150 mil com subvenção de 40%, ou seja, quando tu libera a operação, tu já sai devendo 40% a menos que o governo paga. Também é um programa que eles criaram para fomentar, né, as empresas que foram atingidas diretamente pela catástrofe de maio. Para o rural, né, vamos entrar para o rural agora, tem linhas de Pronaf e Pronamp com subvenção também para quem teve perdas diretas, galpão, maquinário, enfim, que foi afetado e que precisa repor esses bens ou as construções que foram afetadas. Tem essas linhas de crédito também que o governo colocou com subvenção, tanto para a Pronaf quanto para o Pronamp. E também, vocês acompanharam na mídia, que o BNDES lançou novas linhas de crédito para empresas e para pessoas físicas. Rural também podem ter aquele de giro e investimento. Essas linhas eram para começar a ter operado sexta passada, mas teve uma normativa do governo que trancou esses financiamentos e estão fazendo um novo regramento. Esse novo regramento, hoje teve uma circular, ontem à noite teve uma circular do governo federal, colocando algumas questões também de perdas diretas, mas ainda não chegou para nós como vai ser feito esse enquadramento. Temos várias empresas que já foram cadastradas nesse programa, inclusive, que é para também construção de galpões, melhoria de maquinários, ampliações e capital de giro. Mas a gente está aguardando, então, os próximos passos que o governo vai ter nessa linha do BNDES para colocar ela em prática e ver quem tem o enquadramento. Tá. Então essas são, e também tem linhas de recurso do banco, do Sicredi, propriamente dita, com juros mais acessíveis para quem foi atingido também, que a pouco não se enquadra no rural, não se enquadra nas empresas e precisa comprar móveis, enfim, também tem linhas de crédito para esse tipo de demanda. Tá? Então, como a gente está em calamidade, a gente tem acesso a essas linhas diferenciadas do governo, né? Esses programas que vêm, esses reforços que eles colocam para as famílias e para as propriedades rurais atingidas. Também é importante ressaltar que, falando do rural, que é muito importante aqui no município, nós tivemos em maio, logo depois da catástrofe, uma resolução 5.138, se eu não me engano, que prorrogou todos os vencimentos rurais que vencem em maio, junho e julho. Custeio e investimento, tudo foi prorrogado para 15 de agosto. Então, os custeios que vocês têm por prática que vencem em julho, eles não vão vencer em julho, dia 20 de julho, eles vão vencer em agosto. Isso para todos os bancos, tá? Foi prorrogado para agosto, foi uma normativa que o governo fez quando saiu a catástrofe lá em maio. Prorrogou tudo para agosto. Uma dúvida que tem frequente é se vai ter rebate, se vai ter mais prorrogação, o anistia, essas questões. Não veio nada de concreto disso ainda. O que tem de concreto é essa resolução que prorrogou para agosto. Agora, se vai vir alguma coisa nos decorrer dos dias, a gente vai estar repassando e informando a todos também. Então, esse é o cenário atual dos vencimentos, investimento e custeio rural. Então, essas são, resumido, era isso, né, Lívia? Que nós temos esse conjunto de linhas de crédito que a gente tem operando e por nós estarmos em calamidade, a gente tem acesso. Por exemplo, nós temos municípios vizinhos que são emergência. Emergência não tem acesso a todas essas linhas de crédito. Tem algumas, mas algumas eles não têm acesso porque eles não estão em calamidade pública. Então, quando está em calamidade, e tem que ser reconhecido pela União, né? Tem estadual e União, tem que ser reconhecido pela União para ter acesso a todas essas linhas de crédito. Inclusive, o Pronamp começou a liberar hoje, teve as primeiras liberações do Pronamp. Uma coisa que é importante também é que vocês veem às vezes na mídia que eles anunciam o BNDES anunciou 15 bilhões, ou tem uma normativa que vem do rural, que o governo anuncia, né? Quando eles anunciam uma resolução ou uma normativa, ela demora em média 15 a 20 dias para chegar para nós na circular, que a gente chama, que é como fazer, como operar, né? Quem está enquadrado, como vai ser feito, o volume de recursos que vai ter. Então tem uma lacuna entre o anúncio e o que chega efetivamente na ponta aqui,
que vem para o dia a dia. Por isso que às vezes tem um delay entre o que é anunciado e o que realmente vem na prática. Então, de resumo, era isso que tem aqui no município, né, para a questão de fomentar a economia, enfim, e recuperar também essas perdas materiais. Dúvidas que vocês tiverem, podem passar no Sicredi, a gente tem lá mais detalhado, quer saber como é que funciona o Pronaf, o Pronamp com rebate, quer saber como é que vai ser os custeios, os vencimentos, pode passar no Sicredi, Pronamp, enfim, que a gente dá as informações e olha caso a caso. Eu tive esse tipo de perda, eu tive aquilo, eu com esse problema no solo, problema no galpão. Tem várias situações, a gente vai avaliando e vendo qual é a melhor forma de enquadramento dentro dessas linhas que tem disponível do governo que veio agora com a calamidade. Show de bola. Obrigado, Anderson. Lembrando que todas essas linhas de governo federal e estadual, elas são para todos os bancos. Obrigado pelo auxílio aí, Anderson, e também obrigado pelos comes e bebes que foi patrocinado pelo Sicredi, até porque para vir num frio desse, nós temos que ter algo para esquentar e nada que encher a barriga também, né, tio? Então, obrigado, Sicredi, sempre parceiro aí da comunidade, e para nós é muito importante. Então, pessoal, na linha do comércio, na linha da indústria, na linha do turismo, nós vamos, a partir de semana que vem, fazer reuniões com cada setor. Em cima das linhas de crédito que já estão disponíveis, nós vamos buscar fazer complementações, porque não adianta nós sairmos querendo ajudar, vamos supor, um estabelecimento com R$1.000, com R$1.000, com 5.000, com 10.000, se daqui a pouco a pessoa não tem mais nem o estabelecimento, ou daqui a pouco a pessoa não tem mais nem o seu comércio, ou daqui a pouco ela precisa se reestruturar com aluguel, ou daqui a pouco precisa outra forma de restabelecer. Então, tudo que nós pudermos fazer, por isso que a importância de estar aqui hoje à noite é que dentro daqueles cadastros que foram feitos pelas meninas aqui na entrada, inclusive quero cumprimentar e agradecer a cada um que está aqui hoje trabalhando, a gente já vai fazendo um levantamento prévio de quantas pessoas estão necessitando de ajuda. E em cima disso nós vamos avançando com os programas e criando programas e alternativas para que a gente possa, o poder público também ajudar o setor privado. Nessa meta, nossa meta é buscar levantar alternativas para fomentar esse setor de alguma forma que amenize os prejuízos causados. Porém, ambos os segmentos dependem de uma reação regional e não somente municipal. Nós sabemos que são setores que dependem da região toda se restabelecer. Opa, estou voltando aqui. Investimento e orçamento. Além das ações de programas de recuperação, estamos investindo em maquinário para dar melhores condições de trabalho para a nossa equipe. Foi adquirido, então, essa semana, estão ali as duas máquinas retroescavadeiras, modelo XC870BR, ano 2024, no valor de R$387 mil cada uma, somando o investimento de R$774 mil de recursos do município. Por que nós adquirimos essas retroescavadeiras? Porque precisamos de maquinário, precisamos também fazer renovação de alguns maquinários do parque, mas também porque esse preço de tabela estava em R$435 mil. Como estamos em calamidade e tem as reduções em ata por consórcios e a redução também de imposto sobre a aquisição, está tendo os valores mais em conta. Então nós temos que aproveitar o momento. Então foi adquirida duas máquinas que estão aí, a partir da manhã já estão disponíveis para trabalhar. Apesar que tem que fazer entrega técnica, eu acho, né? Certo? Então foi recebida hoje à tarde as duas máquinas. Nosso intuito com essas duas máquinas, são 4 máquinas que nós estamos adquirindo nesses últimos anos, e a gente procura, ouvindo os operadores, buscar maquinário que a gente possa ter sempre elas novas para até questão de manutenção. Então chegou 4 máquinas, 1 caminhão. Hoje temos demanda sim de daqui a pouco ali na frente adquirir mais caminhão, porém também a gente trabalha muito com máquinas terceirizadas. O porquê das máquinas terceirizadas? Primeiro, pela agilidade, e segundo, que hoje, pós-pandemia, e vocês todos sabem, porque cada um aqui deve ter adquirido trator ou ceifa, ou também tem compras de maquinário, se nós formos analisar uma patrola, uma motoniveladora, ela está numa faixa de R$1.300.000. Se nós pegarmos, mobilizarmos R$1.300.000 para a aquisição de uma patrola,
nós estamos mobilizando um capital de recurso livre muito elevado. Se nós pegarmos esse dinheiro, deixarmos aplicado, e nós com o rendimento dele e com o custo de operador, o custo de diesel, o custo de manutenção, pela demanda que nós temos, muitas vezes é mais prático e fácil terceirizar. Vou dar um exemplo que vocês usam em casa. Quantos agricultores eu vi vender ensiladeira e terceirizar o serviço de ensiladeira? Porque às vezes tu mobilizar um valor para comprar uma ensiladeira para usar uma vez por ano, é lucro deixar o dinheiro e fazer giro com esse dinheiro e terceirizar o vizinho que está com um equipamento muito mais adequado e fazer. Então, da mesma forma que a agricultura vem avançando e mudando a forma e a metodologia de trabalho, o poder público também. Então, hoje, para nós, é muito mais prático, muitas vezes, quando a gente precisa, vamos supor aqui, temos 10 dias de sol agora, é lucro pegar 5 caminhões terceirizados, botar a trabalhar 10 dias, do que nós comprar um caminhão que ele vai ficar 10 trabalhando e 10 e 20 ele vai ficar parado porque está chovendo. Então a gente paga pelo serviço trabalhado. E isso é bom para o agricultor, isso é bom para o poder público e isso dá agilidade nos serviços que a gente faz. Então nós nunca vamos abandonar o parque de máquinas, nós sempre vamos tentar manter ele no nível bom, inclusive com maquinários novos, mas nós vamos avançar muito mais em terceirização, porque o século XXI ele está pedindo isso, que a gente tenha um respaldo rápido para a comunidade. Hoje ninguém mais tem tempo para esperar, hoje tempo é dinheiro, então nós precisamos agilizar. Agora vi a Alessandra aí, ela me disse assim, tu me arruma a entrada porque os porcos vão carregar segunda-feira, então é assim. Nós todos aqui sabemos que nós muitas vezes não somos donos da nossa propriedade. Se o leiteiro quer vir, ele quer vir a hora que ele quer. Se o cara quer carregar o porco, ele quer no dia que eles querem. Se querem carregar o frango, é no dia que eles querem. E nós vamos fazer o quê? Nós temos que pegar e dar as condições para vocês poderem escoar a produção, porque se nós ficar ali querendo brigar com o técnico, é pior. Quem precisa de tudo isso somos nós, inclusive o município. Quanto mais vocês produzirem, mais retorno, mais programas e mais incentivo. Então nós vivemos numa máquina de engrenagens e nós todos aqui temos que andar junto. Por isso que a nossa gestão busca terceirizar maquinário e fazer com que a coisa aconteça cada vez mais rápida e mais otimizada. E para nós concluir, nosso compromisso sempre foi ter responsabilidade sobre os recursos e também buscar otimizar da melhor forma possível os trabalhos para dar retorno aos nossos munícipes. Contamos com recurso de ICMS, de FPM, recursos de emenda e recursos extra do governo federal e estadual, para alcançarmos cada vez mais recursos de investimento em tecnologias, inovação e principalmente em assessoria para a nossa equipe de governo, para que nossos índices sempre sejam atingidos. Pessoal, então para concluirmos, nós buscamos trabalhar cada vez mais inovando e investindo em tecnologia. Nossas equipes de secretários, todos têm assessoria para que a gente preencha todos os sistemas do governo federal e estadual e a gente busque recurso. Como usei o exemplo da assistência social, 2019 nós tínhamos uma arrecadação de 10 mil, nós fomos para 219 mil de recursos, porque a gente busca atingir os índices, busca preencher as planilhas, busca fazer os atendimentos da melhor forma possível. Na saúde, nós conseguimos chegar em terceiro lugar no Previne Brasil. Por quê? Porque a gente vai preenchendo o sistema, vai buscando chamar as pessoas que não estão fazendo os exames, a gente tenta atingir os índices de saúde para que a gente também seja recompensado com recurso. Na educação, mesma coisa. Nós ficamos em primeiro no SAERS em qualidade de educação porque a gente procura investir cada vez mais. E temos outros setores como a agricultura que a gente busca programas de inovação e que facilite a vida do agricultor, como a questão da prestação de contas sobre os sêmens, que a gente busca reembolsar e facilitar a vida do agricultor que quer ter uma genética diferenciada, como a questão do calcário, que a gente dá liberdade de vocês comprarem o calcário, a gente reembolsa. Hoje nós temos ainda que avançar nas pequenas propriedades, nos citros, nas ervas, mate, nas lavouras de uva, tem vários setores ainda que a gente pode avançar muito, mas um passo de cada vez. O turismo estava em passos lentos, né? E agora regrediu, mas nós estamos aí para se ajudar e tentar revolucionar esse setor que vai precisar em toda a região. Sobre os recursos, a gente busca sempre trabalhar com os pés no chão.
Tá? Nosso município, eu posso garantir a vocês que ele nunca baixou de 1 milhão de recurso livre, e ele sempre teve muito recurso vinculado, porque a gente busca em recursos extra, busca em emendas federais. Nós estamos passando de 8 a 9 milhões de recursos que foi buscado em emenda de deputados, programas do Estado e programas do governo federal. E isso faz com que a gente consiga fazer o diferencial. Hoje, praticamente, a Alessandra não gosta que eu falo de números, mas hoje praticamente nós estamos atingindo aproximadamente 5 milhões de reais em caixa, entre recursos livres e vinculados. Esses recursos já estão organizados e reservados para obras, para restabelecimento dos programas de calamidade e também para manter a máquina. E em momento algum nós nunca ficamos abaixo de um limite de segurança que nós mesmos colocamos, que é em torno de 1 milhão e pouco, que é o recurso que nunca baixa do que nós pegamos na gestão. Então, é essa forma que a gente trabalha, até porque a comunidade precisa saber disso. A comunidade precisa saber, porque não adianta o prefeito vir aqui dizer que vai dar calcário, vai dar hora máquina e vai dizer assim, pague com que? Então, nós, quando lançamos, é porque nós já temos essas condições e a saúde financeira do município organizada para isso. Isso para o setor de educação, isso para o setor de saúde, isso para o setor de qualquer um dos setores que nós temos. E a frase que eu mais escuto lá, quando eu invento uma história, porque eu sou o que mais digo, temos que fazer isso, me diz assim, vai buscar um recurso lá e daí tu pode fazer. Então eu estou toda hora batendo na porta do Estado, do governo federal, e se precisar ir a Brasília, se precisar ir a Porto Alegre, todas as vezes que a gente foi buscar, nunca voltamos de mão vazia, porque o dinheiro, infelizmente, no Brasil, ele está lá longe. Então, nós que produzimos, é daqui que sai a renda, mas o recurso está na mão do governo federal, principalmente a maior fatia. Então, por isso que a gente busca fazer projetos, busca angariar esses recursos, que é fundamental para a gente avançar. Outra coisa que eu gostaria de comentar, e muitas pessoas me pediram, muito se fala sobre o valor de 300 mil reais que teria sumido da Prefeitura de Vespasiano Corrêa. Então eu quero aproveitar o momento, até porque é um momento de calamidade e é um momento que a gente está falando de recursos e é importante nós termos essa transparência. Então nós fomos invadidos por um sistema hacker no nosso sistema do GovContas, que é um sistema da Caixa Econômica Federal do governo federal. Esses recursos são recursos federais, não foi lá no cofre do Sicredi, do Recurso Livre, nem no cofre do Banrisul, do Recurso Livre. Mas não só nós, Nova Hartz, o município de Mata, o município de Campinas, foram mais de 60 municípios que foram invadidos por esse sistema, porque cada vez mais está se tendo o quê? Está diminuindo os assaltos à mão armada, né, Anderson, pode me ajudar, e eles estão tentando aplicar golpe. Inclusive vocês devem receber ligação toda hora, de segurança do cartão de crédito, porque tem... me manda uma mensagem com código que estou enviando, então as fraudes estão cada vez mais ativas. Esse recurso dos 318 mil, nós já estamos com um processo contra a Caixa justamente para que a gente possa fazer a investigação sobre esses recursos. E ele é recurso, uma parte dele é uma emenda federal de um deputado, inclusive, do deputado Bibo Nunes, do PL, que nós buscamos esse recurso e ele estava na GovContas. Esse recurso, por que ainda eu não tinha me manifestado? Porque como trata-se de governo federal, a investigação é pela Polícia Federal. Então, nós aguardamos a orientação da Polícia Federal, deixamos eles fazerem a investigação e no momento que eles deixassem nós falar ou esclarecer, nós íamos fazer. E estou fazendo isso hoje e posso fazer inclusive para os vereadores ou para qualquer audiência pública. Então agora nós fizemos todo um check-up de todos os nossos sistemas da Prefeitura, a Polícia Federal inclusive vasculhou todos os nossos e-mails para ver se tinha algum acesso de hacker neles, implantamos todo o sistema de segurança novo, estamos sendo monitorados justamente para não ter problema, nós e todos os municípios que foram vítimas dessa situação. Porém, que nem eu disse, nós estamos processando então através de um processo de investigação contra a instituição bancária, porque a responsabilidade sobre o recurso, quando ele está dentro da instituição bancária, no ponto de vista do nosso jurídico, é que seja deles. Inclusive, nós já temos respaldo da FAMURS, da Federação dos Municípios do Estado, da CNM, Confederação dos Municípios do Brasil, então a gente está fazendo isso. Óbvio que se nós for analisar 300 mil reais para quem
conseguiu buscar 8 milhões de recursos federais e estaduais, é um valor pequeno, mas é um valor importante e nós valorizamos centavo por centavo. Então, assim que nós tivermos uma decisão judicial e que creio eu que seja favorável, nós também vamos explicar a situação. Mas o que eu quero deixar claro, que na investigação desses 318 mil reais, Tribunal de Contas, nós anunciamos Tribunal de Contas, as nossas contas foram aprovadas para o Tribunal de Contas, nós anunciamos para o Ministério Público porque nós não temos nada a esconder. Fizemos todos os procedimentos legais que são orientados pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, inclusive o jurídico nosso. E graças a Deus, o prefeito está indo aí porque é sinal que está tudo em dia, mas qualquer dúvida eu sempre estarei à disposição, até porque de banco, graças a Deus, eu tenho um pouquinho de entendimento e eu não me aperto em falar sobre isso. E sobre qualquer real que esteja ali. Esse é o jeito que a gente trabalha. Eu poderia muito bem não estar aqui falando isso, deixar a coisa rolar, mas eu acho que é fundamental e necessário. E dentro do tempo que eu tive também de respaldo do jurídico e das investigações, eu estou aqui falando, certo? Para qualquer dúvida eu estou à disposição, inclusive no gabinete. E para a gente concluir, eu peço a vocês que a gente olhe, e por mais difícil que seja a situação que nós passamos, por mais difícil que seja a situação que nós estamos vivendo, todos nós estamos aqui com muita saúde. Todos nós aqui, a grande maioria tem seus lares. Tem pessoas aqui que não têm mais seus lares, mas nós vamos juntos tentar resolver. E o que eu quero dizer para vocês, que por diversas vezes, nesses 2 meses, as pessoas me pediram se nós estávamos cansados. Por diversas vezes, as pessoas nos pediram se nós tínhamos ainda força. Por diversas vezes, as pessoas nos pediram se não dava vontade de desistir. Só que se nós formos olhar, eu vou olhar a minha avó, que tem 95 anos. Da época que ela nasceu até agora, ela passou por 2 guerras mundiais, uma gripe espanhola, um regime militar, passou pela inflação de 1990, onde tu botava os R$100, depois tu pagava 2.000, eu não passei por essa época, passou por estiagem, passou por todas as dificuldades da colonização italiana, não se tinha transporte, não se tinha saúde, não se tinha educação, passaram por pandemia e mesmo assim estão ali, vivos, firmes, criaram famílias enormes, deram sustento para suas famílias, construíram suas casas, construíram suas comunidades, fizeram suas lavouras e hoje, se nós olhar tudo que nós perdemos, parece bastante, porque hoje você tem bastante. Mas e quem nunca teve nada e teve que construir tudo? E muitas vezes ainda se dava o pouco que se tinha para o vizinho que tinha menos. Então é baseado nela que eu digo a vocês que nós não podemos desistir. E é baseado no que nós estamos construindo, não o prefeito, não o governo municipal, que nós temos que erguer a cabeça e ver que tem municípios que ainda estão isolados. Temos que ver que tem famílias que não têm mais seus entes queridos junto. Então por isso, turma, por mais que às vezes a gente não consegue atender todos vocês na hora certa, por mais que às vezes a gente não consegue resolver o problema de todo mundo, saibam que se nós pudermos ajudar, nem se for com um abraço, nós vamos estar à disposição. E não vamos desanimar. Está difícil, mas vai vir o sol, nós vamos recuperar a lavoura, na Semana Farroupilha nós já vamos estar fazendo churrasco de novo e nós vamos tocar para frente, porque que nem eu te disse, se os nossos antepassados nunca reclamaram, por que nós vamos reclamar? Nós vamos erguer a cabeça e vamos tocar o barco. Então aqui, vou botar um videozinho, é bem pequeno, fui eu até que fiz ele. Nós somos um município que produz, nós somos um município que investe, nós temos programas de cisterna para reservar água, que agora teria sobrando. Mas nós temos lugares bonitos, estamos pavimentando o nosso interior, nós estamos buscando pavimentar nossas ruas, nós estamos tentando, mesmo difícil, com o tempo não deixando, dar o nosso melhor. E olha a nossa cidade como ela está de pé, ela está inteira. Então é isso que nós precisamos. Tendo a nossa cidade, tendo saúde, tendo força e união,
tendo as crianças, nós podemos seguir em frente. Então é isso que nós precisamos. Então, pense com carinho. Quando a gente for reclamar, quando a gente for criticar, quando a gente for achar os problemas, pensa que nós temos muito mais coisa boa para agradecer, inclusive a Deus. Porque na hora que famílias tiveram que sair fugidas de suas casas porque a água estava vindo, na hora que o morro estava caindo, na hora que a dificuldade bateu, eu tenho certeza que vocês só pensaram nas suas famílias, nos seus filhos e em Deus. Então vamos se apegar a isso, vamos se juntar, vamos passar esse inverno, vamos passar essa chuva e vamos fazer Vespasiano sempre ser um amor de cidade. Muito obrigado.